jornada lá que começou na primeira infância, governada pelo 1 e pelo 9. Nós passamos ali por um período de autoafirmação, governado pelo 2 e pelo 8. Nós daí passamos por uma crise, né, a primeira crise, governada pelo 3 e pelo 7. Aí nós passamos por um período de independência, né, o grito da independência, governado pelo 4 e pelo 6. Passamos lá pelo período de ser feliz ou ser produtivo, lembram? Governados pelo número 5 ali, era aquele paradoxo. Depois de ser feliz ou ser produtivo, quando a gente está no meio lá, né, que passa para o 36, a gente se pergunta o que vai acontecer agora, né? O que vem depois? Governado pelo número 4 e 6 de novo. Aí depois desse período, a gente mergulha num outro período que é o foco continua em mim, ou eu já posso começar a ajudar os outros, né? Lembra? Essa era a pergunta do ciclo que era governado pelo 3 e pelo 7, e foram esses dois últimos que a gente viu nas aulas passadas. Comparando já até eles mesmos e tentando resgatar um tanto como é que foi lá nos ciclos anteriores. Hoje nós vamos avançar então. Então vamos pensar assim, se o último ciclo, a pergunta era, o foco continua em mim, ou eu já posso começar a ajudar os outros? Nesse ciclo posterior, que é o ciclo de 49 a 56 anos, então 49 a 56 anos, que é o ciclo que nós vamos falar agora, governado pelo número 2 e pelo número 8. O ciclo anterior ele perguntou assim, foco continua em mim ou eu posso começar a ajudar os outros? Com esse ciclo aqui, de 49 a 56, a resposta vem clara. É o número 2 aqui que dá essa resposta. O número 2 diz, comece a ajudar os outros. Se trata de relacionamento. Então, se no ciclo anterior você começa a perceber que você já pode começar a compartilhar algo, que atingiu o grau de maturidade, de presença, tua aura já está, né, governada pelo número 7, se relacionando. O número 3 já está falando de uma ação em direção a esse relacionamento. Quando você entra nesse ciclo, o 2 é como se fosse o selo final. Vá e ajude os outros. Se trata de relacionamento. Aqui quase que está dizendo assim, a vida se trata de relacionamentos. Então agora você atingiu um ponto onde você consegue compartilhar, de fato. E o 8 está dizendo, e você tem vitalidade para compartilhar. Não é uma vitalidade adolescente que faz coisa por fazer, não, é uma vitalidade agora que sabe o tempo das coisas, já aprendeu o momento de cada coisa. Então é uma vitalidade que age com precisão, que age com sabedoria. Então aqui vai começar a falar dessa sabedoria, que depois vem um pouquinho, mas depois, no próximo ciclo ainda em nível de maestria, já chegamos ali, mas aqui vem no nível de sabedoria. E veja que interessante nessa ideia de sabedoria, se a gente fosse considerar o número 8, que nós consideramos lá no segundo ciclo. Né? O número 8 a gente falou sobre a autoridade, e a questão da criança naquele momento, questionar a autoridade. Então o período de autoafirmação, ela questionaria a autoridade governada por esse número 8. Aqui vamos pensar o seguinte, olha que interessante. Aqui, evidentemente, que poderia ter o lado desestabilizado, que seria alguém, né, e vocês podem ter milhões de visualizações aí de pessoas que já estão nesse período de idade e continuam querendo uma manutenção de poder, o poder pelo poder, basicamente. Não quer outra coisa a não ser o poder. Tem muitas pessoas nessa fase que estão nesse momento. Mas, se nós formos pensar na polaridade, né, do lado aqui equilibrado de um trabalho que foi sendo realizado, olha que interessante essa palavra, porque essa palavra autoridade, que diz respeito ao número 8, ela vai falar o seguinte, ou ela vai ser autoritarismo, poder pelo poder, como eu comentei agora, então ela pode se tornar autoritarismo, ou um outro sentido que nós usamos também na palavra, na língua portuguesa, que é quando uma pessoa é autoridade no assunto, no sentido positivo, né? Então a gente não usa assim, essa pessoa é uma autoridade nesse assunto. O que significa essa autoridade? Que essa pessoa atingiu um nível de experiência e de referência sobre as outras pessoas. Então ela tem um nível de maturidade e diante de uma questão, ou seja, ela atingiu um certo poder no sentido positivo, porque ela conheceu muito bem uma determinada área e ela já está apta a ensinar outras pessoas nessa mesma área. Por isso que ela é uma autoridade. Ela ainda não é o sentido do mestre. Então vamos sentir assim, alguém que é uma autoridade ainda não é um mestre naquilo, mas é alguém com muita experiência. Muita experiência. Então se tornou uma autoridade naquele assunto. E aqui a gente poderia falar no sentido amplo da própria vida. Então alguém que se torna uma autoridade no assunto é alguém que já tem bastante experiência e já está apto a ensinar outros. E aí essa dupla com o 2, ensinar outros essa mesma a atingir,
vamos dizer assim, esse mesmo poder. Então vai falar aqui também sobre esse poder, e lá quando nós falamos também no ciclo de 2 e de 8, lá do período de autoafirmação, nós falamos sobre aquela descoberta de que o poder pessoal não é algo individual, é algo coletivo e é uma fonte infinita, assim como o prana. Então, nesse momento aqui da vida, você entende que você pode inspirar os outros a encontrar em cada um, né, ou seja, neles mesmos, esse mesmo poder que você encontrou nesse sentido de se tornar autoridade naquele determinado contexto. Então, o seu próprio poder pessoal inspira outros a também encontrarem esse poder pessoal e poder também transbordar essa mesma fortaleza diante da vida. Então esse é um período onde seu trabalho vem sendo bem feito, é um período onde a maturidade está já num nível muito interessante e essa tranquilidade de saber já é uma sabedoria que não é só de conhecimento, é de vivência mesmo. Então assim, aqui é aquela diferença de inteligência e sabedoria, que não é só inteligência, aqui tem muita vivência mesmo, muita experiência de sabedoria, de saber muito bem como as coisas funcionam. Então você já se experimentou em diversas áreas, já pôde errar bastante, sabe que ainda pode errar muito mais, mas isso te dá uma tranquilidade muito grande sobre aquilo que é possível ou não é possível. Então você passa isso com uma tranquilidade muito maior e isso impacta as pessoas. Então esse poder inspira o poder que cada um tem em si mesmo. Então é uma fase muito inspiradora mesmo, assim. Ainda de execução mesmo, falando de prana, falando de poder, falando de vitalidade, de relacionamento, de estar no mundo e fazendo as coisas. E agora ainda não está no período de reafirmação, porque aqui tem o outro período ali, que é o de 54 anos, está dentro desse ciclo aqui, de 49 a 56, tem a idade de 54 anos. E a idade de 54 anos é quando você fez ali os dois primeiros ciclos de 18, 36, e aí você fez um terceiro ciclo de 18 anos. Nesse ciclo de 18 anos aqui agora, com 54, o corpo ele para de absorver mais prana. E é importante também esse governo número 2 e do 8, aqui justamente do 8, dentro desse ciclo, porque quando nós chegamos na idade de 54 anos, o corpo para de absorver uma qualidade, ou vamos dizer assim, na melhor das possibilidades, ele teria que fazer um esforço muito grande para ainda aumentar a sua bagagem prânica. Teria que ser, é um esforço muito grande. O sentido natural aqui seria que o corpo, até aqui, ele absorveu a quantidade de prana necessária para o resto da vida agora. Então agora você vai usar a bagagem prânica que você tiver para o resto da sua vida. Por isso que o ciclo também kármico acaba ali em 63, basicamente, quando a gente faz essa ideia aqui, né, dos ciclos de 7 anos, dos setênios, pensando assim, 63 mais 70 ali, né, e 72 é o ciclo kármico, tá? Então acabaria um pouquinho depois, na verdade, de 63. 63 é quando acaba todos os ciclos dos setênios, porque 36 é metade. Então 36 multiplicados por 2, 72 seria o ciclo kármico. Mas de qualquer forma, no 54 aqui é quando você vai fazer uma quantidade prânica, né, vai utilizar essa quantidade prânica para o resto da sua encarnação. Então seja lá quando ela for durar. De repente você fez uma bagagem muito alta de prana, vai conseguir estender isso, vai conseguir priorizar e vai conseguir atuar de diversas formas da vida, utilizando essa bagagem que você já acumulou. Ou se não, vai ser mais curta, vai depender da vivência de cada um. Diria assim para vocês não se desesperarem muito com isso, porque isso não é uma informação que ela é muito precisa no sentido assim, você acumulou tanto X de prana, então você vai ter tanto X de tempo. Porque não é bem assim que a coisa funciona. Tá? Porque alguma coisa pode te desestabilizar naquele momento, naquela fase da vida também. Então você sempre está apto a se desestabilizar. As coisas nunca são tão fluídas. Então você vai ter um movimento ali que vai, na verdade, se autorregular. Então eu diria assim, essa é uma informação para vocês saberem para o quê? Para aproveitar a primeira fase, que é uma fase de absorção. Então até os 54 anos é uma fase onde é mais fácil absorver prana. Dos 54 em diante, basicamente o sentido mais natural seria só utilizar aquilo que você já absorveu. Tá? Então esse seria o sentido dessa fase aqui. E que também há um reconhecimento nisso. Então por isso que você tende a ficar mais tranquilo também nessa fase da vida. Você não está mais, apesar de estar sendo governado pelo número 8, que esse prana, mais o sentido é que essa sabedoria já sabe aonde utilizar o prana com precisão. Então não fica desperdiçando prana. Tá? Não faz um monte de coisa desperdiçando prana. Não, usa com precisão, sabedoria. Por isso que o elemento da sabedoria que é muito importante. Esse sentido da autoridade, do saber, tá? Da vivência, da experiência. Poderia pensar assim, né?
de uma outra perspectiva, porque se a gente fosse colocar uma frase, como a gente colocou em todos os outros ciclos aí, a frase seria aqui para esse ciclo: está tudo tão diferente. Por que a frase para esse ciclo seria essa? Está tudo tão diferente. Porque se a gente fosse considerar que no ciclo anterior também, governado pelo número 3 e pelo número 7, lembra que nós falamos lá, no ciclo anterior, muito provavelmente é aquele ciclo onde você começa a olhar para o passado e querer voltar para o passado. Então você olha para a sua vida, você olha para a forma, lembra que eu falei disso? Você olha para a forma no espelho, vê que envelheceu, isso pode ser assustador e você quer voltar para o passado. Então você vai começar a fazer pontes com o passado, com situações do passado, vai querer voltar a uma vida de quando você era jovem, onde você pensava, né, na sua memória, na sua interpretação da memória, de que você era melhor, né, que as coisas eram melhor, independente ali, de que contexto você viveu. Então você tenta fazer esse retorno ao passado. Quando você descobre que não dá para voltar para o passado e você olha para sua vida agora, o que você fala? Mas está diferente as coisas. Tudo mudou, não é mais aquele passado que eu imaginava, agora é uma outra possibilidade. Então ocorre essa percepção de que a vida sustentada pela memória, que você começou a se dar conta no ciclo anterior, não é uma realidade. Então é como se você começasse, a partir dessa sabedoria, a enxergar a realidade ali. Então você percebe, a vida está diferente, a vida não é aquilo que eu pensava ser, ela é outra coisa. E nessa outra coisa, há outras possibilidades. Então por isso que aqui você começa a aprender, e essa afirmação de ajudar o outro vem com tanta certeza. Porque se antes o foco estava muito no seu desenvolvimento, aqui o foco é no desenvolvimento dos outros. Você começa a compartilhar para que os outros se desenvolvam, não mais você, porque você já está chegando no seu fim de ciclo, digamos assim, né? No ápice desse desenvolvimento, não da vitalidade, mas do desenvolvimento. Então aqui é um ciclo onde você percebe que a vida agora é outra. Pera, agora mudou a ótica da vida. Tá? Então é um momento importante. Pode gerar muitas crises para as pessoas aqui nesse momento. Principalmente se elas não se sentem confortáveis com algo em que elas produziram com qualidade para o mundo, com um grau de sabedoria, que puderam se dedicar a uma trajetória onde você pode aprender muito. Se você não sente que você tem uma confiança nessa sua própria sabedoria, pode gerar um período de crise aqui, porque daí o sentido seria ajudar os outros, no entanto você não sente que tem algo para ajudar, que possa colaborar com os outros. Então você vai ter que encontrar isso em você. Mas se você encontrou, um discernimento natural vai surgir da sua visão. Então você vai começar a discernir, como eu falei ali, você vai escolher exatamente as ações para fazer, não vai fazer por bobagem, não vai fazer por bater cabeça. Então um grande sentido de discernimento aqui surge também nessa fase da vida.